Não, Martina do CPDOC. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do arquivo da cidade, arquivo público, na figura da Tereza, que fez o convite diretamente a mim. Meu nome é Martina Spor, eu sou analista de documentação e informação do CPDOC, da FGV. E eu vim apresentar aqui, já de antemão, vou avisar que vou falar um pouquinho do acervo do CPDOC, do que a gente tem feito lá, para poder depois trazer as questões mais metodológicas e de discussão, conforme a Tereza tinha solicitado, e que a gente fizesse nesse workshop um trabalho não tão institucional. Mas para que eu chegue aonde eu pretendo, preciso mostrar um pouquinho do acervo do CPDOC, do que a gente tem feito e justificando isso com as questões que o nosso trabalho tem gerado lá dentro. Então, rapidamente, o CPDOC é constituído por 200 fundos privados, a gente tem arquivos pessoais privados, totalizando aproximadamente 1,2 milhões de documentos. Dentre eles, mais ou menos 100 mil documentos audiovisuais, sendo a maior parte deles, cerca de 80 mil, sendo fotografias. E mais de 1.800 entrevistas de história oral, ultrapassando 6 mil horas de gravação. Esse é o panorama básico do acervo do CPDOC. Dentro do acervo do CPDOC, dos documentos audiovisuais, a sua maioria nas fotografias, a gente tem uma boa realidade de cerca de 84,8% dos arquivos organizados, ou seja, tratados e com a informação disponível para consulta no nosso portal. No momento, a gente está organizando esses 6 fundos, não vou entrar muito nessas questões. E vou falar um pouquinho da digitalização dentro do acervo do CPDOC, que foi a partir desse processo de digitalização e desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, principalmente com as fotografias, que foi o nosso primeiro esforço de digitalização dentro do centro, e o que isso gerou de demanda e de discussão teórica dentro do próprio CPDOC e o que isso trouxe para o nosso trabalho. Então, a gente começou a digitalizar a fotografia em 2001. Os primeiros arquivos de fotografia foram digitalizados assim que a gente implementou a nossa base de dados, que é a base de dados acessos, que passou por modificações, claro, e hoje em dia está muito mais moderna do que há 11 anos atrás. Mas foram as primeiras digitalizações, foram feitas em 2001, e disponibilizadas diretamente no Acessos. Então, desde 2001, a gente tem fotografias digitais disponíveis para consulta. O que é curioso é que essas fotografias foram digitalizadas antes de qualquer tipo de recomendação, até propriamente do CONAR, e a gente tem uma realidade feliz no CPDOC que essas fotografias foram todas digitalizadas em TIFF e JPEG nos padrões que posteriormente foram recomendados pela própria comunidade arquivística. Então, a gente fez uma pesquisa, eu não estava lá nessa época, mas foi feita uma pesquisa dos formatos melhores a digitalizar, e a gente tem a felicidade de continuar tendo essa documentação bastante preservada e sem nenhum problema, tecnicamente falando, no tratamento desse acervo. Bom, e ao longo desses anos, a digitalização ela acabou virando, dentro do CPDOC, parte do tratamento das fotografias. Então, você ia lá, você ia tratar a informação, você ia organizar o fundo e, posteriormente, digitalizar. Então, isso é uma coisa que, depois de 2001, se tornou muito comum dentro do CPDOC. Hoje em dia, nenhum fundo que está organizado não está digitalizado. Todos eles estão digitalizados e disponíveis na internet. A gente busca sempre recursos para que isso não pare de acontecer, Bom, e aí ao longo dos 7 anos até 2008, que foi quando a gente teve um projeto que teve um esforço maior de digitalização das fotografias, a gente digitalizou cerca de 50 mil imagens, Em 2008, a gente teve a felicidade de ter um patrocínio do Banco Santander, no projeto chamado Difusão e Preservação do Acervo Histórico do CPDOC, onde a gente fez um grande esforço e digitalizou cerca de 31.200 fotografias, ou seja, o restante das fotografias tratadas do acervo. Como foi dito hoje pela manhã, em alguns debates, a gente só digitaliza a documentação que já está arquivisticamente tratada, e aí eu vou falar também um pouquinho da nossa política de digitalização, que vem sempre junto com a questão da preservação.
E essas 80 mil fotografias estão disponíveis atualmente no portal do CPDOC. Alguns exemplos rapidamente. Bom, dentro desse contexto, a gente tem tratado a digitalização dentro do CPDOC como uma política também de preservação da documentação. Por que isso? Porque, no nosso caso, nós somos uma instituição privada e a gente não tem recursos regulares para preservação e digitalização do acervo, né? A gente tem recursos regulares para o tratamento, organização e possível disponibilização dessa documentação. Então, o que a gente busca fazer? Toda vez que a gente tem a oportunidade de ter um projeto, um financiamento, alguma coisa nesse sentido dentro do CPDOC, a gente busca trabalhar de duas formas. Digitalizando os documentos de todos os tipos de formatos que a gente tem dentro do acervo e trabalhando também com a questão da conservação e da preservação. Ou seja, esse projeto de 2008, 2009, por exemplo, que eu citei, que foi um grande esforço de digitalização, ele veio todo junto com a troca e o recondicionamento em novos invólucros, em novas caixas, os álbuns todos em novas caixas, a reencadernação de encadernações unificadas. Então a gente teve uma preocupação, e eu acho que isso é importante para qualquer instituição que esteja trabalhando com digitalização, da preservação e da conservação do original. Então isso é uma preocupação nossa e eu acho que faz parte dessa atual política de digitalização e preservação que a gente tem dentro do centro, já que hoje em dia a gente entende que elas caminham de maneira conjunta. Bom, além disso, a gente tem buscado novas tecnologias e parcerias, né, para compor essa política de conservação e digitalização que a gente tem desenvolvido, buscando a ampliação do acesso. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui de um projeto que a gente tem com a Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, que é uma escola recente, existe mais ou menos 3 anos, que é o projeto de mineração em imagem, som e texto para recuperação inteligente de documentos. Tá? Eu vou falar um pouquinho da parte de fotografia, mas a gente tem outros projetos na área de acervo sendo desenvolvidos. Quem tiver interesse depois eu posso falar um pouquinho mais, para não me estender muito por aqui. Bom, então esse projeto começou em 2009, ainda está centro de matemática, mas depois ele virou uma escola, hoje em dia tem uma graduação, enfim, já está bem maior. E eles encontraram nas nossas imagens, nas nossas fotografias, um desafio frente ao desenvolvimento de tecnologia de reconhecimento de faces, identificação e reconhecimento de faces. Não sei explicar matematicamente como esse reconhecimento é feito, é uma questão de algoritmos, enfim, que a gente não tem muita intimidade, mas eles viram lá nas nossas fotografias digitalizadas um desafio para o tratamento desse tipo de questão. Existiam softwares como o Picasa, por exemplo, que é o mais comum, mais conhecido, de reconhecimento de faces, feitos para imagens já produzidas em meio digital. Então, o nosso acervo digitalizado e as características que um acervo histórico tem trouxeram questões para a matemática que desenvolveu para a gente um protótipo de um software de reconhecimento e identificação de faces de fotografias históricas, né? Então, na primeira fase, o primeiro fundo escolhido foi do Ernesto Geisel, e nessa primeira fase a gente desenvolveu a detecção de faces conjugadas matematicamente aos nomes que estavam nas nossas legendas. Visualizando, a gente tinha anteriormente, né, porque ainda não está disponível para a web, mas a gente está desenvolvendo dentro do CPDOC. Essa situação do esquerda para a direita, e a gente tem que tentar sempre indicar onde que o fulano foi parar na foto, e em seguida, automaticamente, a gente consegue marcar as faces, e aí a pessoa vai ter o trabalho nosso em cima de confirmar se essas faces são desses nomes, mas esse processo de migração dos nomes para as faces é feito de maneira automática por esse software, tá? Que se chama VIF, Very Important Faces. Às vezes não são tão very important, né, mas aparecem aqui. Aqui é o exemplo da própria ferramenta, como ela está, ela é bem básica, bem inicial, é realmente um trabalho de pesquisa, não é um trabalho, não é um produto que a gente está querendo colocar no mercado, é um trabalho de pesquisa desenvolvido em parceria com a escola de matemática, né? Então aqui é mais ou menos como a gente trabalha. Bom,
E aí os próximos passos dessa pesquisa é melhorar essa detecção de face e investir no reconhecimento de personagens. Porque o que aconteceu? Quando você está trabalhando com personagens históricos, fotografias históricas, as fotos normalmente não são fotos posadas, como as fotos jornalísticas, enfim. Então isso dificultou muito o reconhecimento de face, porque você tem sempre uma pessoa olhando para cima, ou uma pessoa olhando para baixo, ou uma pessoa com chapéu, outra. Então isso virou um desafio para eles, e eles estão na fase de pesquisa de melhorar essa ferramenta, tá? A partir dessa pesquisa desenvolvida pela EMAP, a gente pretende fornecer uma interface mais amigável, né, para o usuário, para o público, e desenvolver essa detecção de faces voltada primordialmente para acervos históricos e suas especificidades, né? Já falei que eles estão em pesquisa. E agora vamos às questões que a digitalização e esse mundo tecnológico potencialmente desafiador trazem para a gente. A gente tem debatido muito dentro do CPDOC o que isso tudo, o que a digitalização, o que o VIF ou qualquer outro tipo de tecnologia nova aplicada a acervo histórico pode gerar de questões para o nosso trabalho. Então, uma delas, e eu vou colocar isso tudo como provocação para a gente debater mesmo na mesa e com o público, uma delas é essa, primeira. Como a utilização dessas tecnologias pode influenciar no acesso à informação e na relação entre o pesquisador e a sua fonte. Como que esse tipo de coisa, como que essa enxurrada de informacional que a gente tem atualmente na internet, e como que isso afeta a relação entre o pesquisador e a sua fonte, e também entre quem está tratando da informação e a disponibilização dessa fonte, né? A mediação dessa informação. Como é que a mediação dessa informação através da internet pode se dar, e o que a gente pode tirar de bom e o que a gente pode melhorar para que isso seja feito de maneira mais interessante. Eu vou conseguir certinho isso aqui. Como a digitalização de acervos pode potencializar a política de preservação de uma instituição de guarda. Isso é uma experiência do CPDOC. Eu não estou querendo dizer que isso é uma coisa que todo mundo vai fazer da mesma forma e tal. No nosso caso, a digitalização, ela potencializou em vários sentidos, inclusive no melhoramento do depósito e na conscientização da própria instituição da importância do acervo, porque a gente está numa instituição diferente de arquivos que são arquivos por si só, uma instituição privada que tem diferentes funções. Então, para a gente conseguir se colocar como um arquivo e mostrar a importância do acervo dentro da fundação, a digitalização, de certa maneira, foi importante para que isso acontecesse. A gente precisou conversar com várias áreas da fundação para poder fazer a preservação digital dessa documentação. Então, a gente tem acesso direto com o pessoal da tecnologia da informação, a gente tem conseguido conscientizar todas as áreas, desde a limpeza até o pessoal da tecnologia da informação de ponta, de rede, de guarda de documentos digitais, da importância do nosso acervo. Então, a nossa experiência mostrou que essa política essa digitalização do acervo pode se transformar numa política de preservação e de conscientização da própria instituição na qual você está inserido, da importância do acervo e da sua preservação, inclusive fisicamente falando. Né? Que não é só o digital que a gente precisa guardar, como muitos deles podem achar, mas que o físico também precisa ser olhado, né? E a outra questão, que eu trago um pouquinho também, alguns apontamentos que o próprio Sérgio falou sobre a questão da contextualização, né, do contexto da documentação, é como no mundo da internet, onde você faz uma busca extremamente pontual, muitas vezes, né, a famosa busca livre, como fica a questão da contextualização da documentação, né? A gente tem as normas, a gente tem a contextualização, a gente está pensando contextualmente. Será que o nosso pesquisador que está indo na nossa base de dados digitalizada, ele consegue ter a real noção do de onde vem essa foto, qual é o contexto dessa fotografia, ou desse documento, ou desse documento textual, ou de um áudio? Isso se coloca para qualquer tipo de suporte, né? Então, isso é uma questão que eu acho também bastante preocupante. A gente tem discutido bastante no CPDOC como fazer para melhorar a contextualização no mundo onde as pessoas querem informação o mais rápido possível. Então, muitas vezes o pesquisador ou mesmo propriamente
algum curioso, ele não está muito se importando com essa questão que a gente se importa tanto da contextualização do acervo. Ele quer mais é ver a foto que ele está procurando e para colocar, sei lá, no jornal ou botar em algum outro lugar, onde um livro ou alguma coisa nesse sentido. E como é que a gente pode fazer para que ele se force a entender o contexto daquela documentação? Isso é um desafio. No CPDOC a gente não tem atualmente nenhum tipo de possibilidade de contextualização de uma fotografia buscada numa busca livre, por exemplo. É difícil, a gente colocou a busca livre que era uma solicitação dos usuários, mas isso gerou para a gente um problema de contextualização do acervo, que a gente está pensando agora como resolver. Eu queria escutar a todos para ver se alguém tem alguma contribuição a fazer nesse sentido. É isso.